eu quero chamar sua atenção para o seguinte tema: a prática do perdão. A prática do perdão. No primeiro encontro de casais este ano, que foi dia 30 de abril, nós tratamos do tema Perdoe as dívidas. Nós fizemos um estudo bíblico, teológico, sobretudo a partir dos ensinos de Jesus, e nós chegamos à seguinte conclusão: perdão é o que crentes, por natureza, devem dar e receber. Hoje, eu quero tratar um pouco da prática. E no próximo encontro, seja este ano ou no próximo ano, não sabemos ainda, depois a Dani vai nos falar, eu vou encerrar essa trilogia sobre o perdão. Então, se você esteve aqui e deseja revisar o que vimos na primeira parte, está lá no nosso canal no YouTube, dia 30 de abril. Você pode digitar no YouTube depois, Perdoe as Dívidas, Pastor Leandro Peixoto, e você vai encontrar o estudo. O de hoje é a prática do perdão. Mas para falar da prática, eu quero falar dos frutos da falta de perdão, primeiro. Os frutos da falta de perdão. A Bíblia, ela é muito clara. O que você planta, você colherá. Veja comigo, se você tem Bíblia, seja no seu celular, seja a Bíblia em papel mesmo, se você trouxe a Bíblia, abra em Gálatas, no capítulo 6. E leia comigo a partir do verso 7. Eu leio na Nova Versão Transformadora, a NVT. Gálatas 6, de 7 a 10. Diz assim, Paulo aos Gálatas: não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. A pessoa sempre colherá aquilo que semear, a lei da semeadura. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá da natureza humana ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Essa é a palavra do Senhor. No casamento, não é diferente. Dia após dia, você colhe o que você plantou no passado, e você planta o que você vai colher em algum dia no futuro. É a lei da semeadura. Desse modo, gente, quase sempre, muito do ruim que você está colhendo no casamento é fruto do que vocês dois plantaram ao longo dos anos, inclusive lá no período de namoro. E vocês que estão namorando, vocês que estão noivos, prestem bastante atenção na lei da semeadura. Você colherá aquilo que você está plantando hoje, e você está colhendo o que você plantou ontem. Paul Tripp, ele é um conselheiro bíblico de mão cheia, inclusive conselheiro bíblico de casais. Ele descreve o que chamou de etapas da colheita da ausência de perdão, que é basicamente sobre o que eu quero pensar com vocês hoje à noite. Etapas da colheita da ausência de perdão que danificam o casamento.
E no capítulo do livro a que estou me referindo, Paul Tripp afirma estar absolutamente certo de que o casamento de muitos de seus leitores, e portanto poderíamos dizer que o casamento de muitos de vocês aqui, Paul Tripp diria, está de alguma maneira seguindo este caminho, essas etapas da colheita, da ausência de perdão. Eu não duvido de que seja verdade isso. Porque é a lei da semeadura. Cheque comigo as etapas, eu vou ler para vocês, são 7, e depois eu vou tentar exemplificar. E preste atenção, porque você pode estar numa dessas, ou pode entrar nela, nessa sequência. A primeira etapa é a imaturidade e o fracasso. A segunda, entrega a hábitos pecaminosos de conforto. A terceira etapa, montagem de um esquema de defesa. A quarta etapa é o cultivo de aversão ao cônjuge. Em quinto lugar, o sentimento de sobrecarga. Em sexto lugar, inveja de outros casais. E por fim, fantasias de fuga. Preste atenção nisso, namorados, noivos, jovens casados. E sejamos honestos, nós que estamos na estrada há mais tempo, Cris e eu, no próximo ano, Deus permitindo, completaremos 25 anos de casados. Somando aos 8 de namoro, eu já vivi mais com ela do que sem ela. A primeira etapa, eu disse que começa no namoro, e é verdade. A primeira etapa, imaturidade e fracasso. 2 pecadores se conhecem, você e seu cônjuge. 2 pecadores namoram, ficam noivos, casam. Geralmente eles são jovens, ingênuos, imaturos. Na maioria das vezes a gente começa um casamento ainda na juventude. É assim. 2 pecadores imaturos. Se ser pecador já é duro, imagina, pecador imaturo, que conhece uma pecadora imatura. E eles se casam. É óbvio que eles vão fazer coisas tolas, egoístas. Vão fazer coisas pecaminosas já no começo do relacionamento. Eu já contei para vocês, mas não custa repetir. Eu chegando da lua de mel com a minha esposa, eu passei na casa da minha mãe, a sogra dela. Vindo da lua de mel. E quando nós chegamos à casa de minha mãe, meu tio, que era síndrome de Down, Luciano, estava com a mala pronta para ir dormir em casa, minha nova casa. Minha primeira noite com a minha mulher depois da lua de mel. Eu levei meu tio. Egoísta, tolo, pecaminoso. Até hoje eu tenho que resolver esse problema. Até hoje. Primeira ida ao supermercado, adivinha? Amor, vamos passar na casa da mãezinha para ela te ajudar a fazer a lista do mercado. É no 12 mesmo. Até hoje eu tenho problema com lista de supermercado. 25 anos depois. Então a gente faz coisas tolas, egoístas, pecaminosas já no começo. Aparecem amarguras. Acusações, culpa, julgamento, punição velada, mas a gente pune um ao outro. Rivalidade entre os dois. Nós estamos na fase da imaturidade, do fracasso. A gente vai fracassando na caminhada, é normal, a gente é pecador. E piora porque somos imaturos. E o grande problema é que em meio a tudo isso, o casal nunca opta pelo caminho correto. Qual seja? Confronto, confissão
e perdão sinceros. Veja, confronto não significa necessariamente briga. Eu chequei o dicionário hoje à tarde para ver dos significados da palavra confronto, um deles e é neste que eu estou usando o termo. Face a face. Tratar de um assunto olho no olho. Casais não escolhem isso, geralmente. Confessar o pecado, pedir o perdão. Geralmente não é assim que a gente reage ao presente. A gente reage ao presente de modo errado. E isso, preste atenção, começa a definir a direção do casamento. Lembre-se de que cada ato egoísta, que por sua vez produz uma reação amargurada, um ato egoísta meu, que produz uma reação amargurada no meu cônjuge, acaba por prejudicar o afeto que os dois têm um pelo outro, e a união da qual deveriam desfrutar. Essa é a fase da imaturidade e fracasso. Segunda etapa, entrega a hábitos de conforto. Já que confronto, confissão e perdão envolvem trabalho duro, e a gente sabe que envolve, você tem que mexer em questões indigestas, confronto, confissão, perdão, envolve trabalho duro. É mais fácil a gente ranger os dentes e se afastar, e aí começa você a meia distância daquele cônjuge que antes era só amores, apontando o dedo. E aí é mais fácil ficar lembrando os erros do outro. É mais fácil manter atualizada a sua listinha para jogar na cara do outro. Gritar de raiva. E reagir a uma atitude pecaminosa. Reagir de modo pecaminoso. Reagir com ameaça ainda maior a uma ameaça recebida. É por isso que casais se entregam a hábitos de conforto. Eles não se confrontam, eles não confessam, eles não pedem perdão. E isso prejudica o relacionamento. Lembrem-se de que enquanto isso, o afeto enfraquece ainda mais e a distância entre vocês vai aumentando. É a etapa da entrega a hábitos de conforto. Não vamos mexer com isso não, deixa como está. O tempo vai resolver isso. Terceira etapa, montagem de um esquema de defesa. Gente, como é bem mais fácil construir um estilo saudável de vida, de sinceridade, que envolve confronto, confissão e perdão. É bem mais difícil, melhor dizendo, construir um estilo saudável de vida de sinceridade. É muito mais difícil. É melhor você ficar na sua zona de conforto. É muito mais difícil o confronto, é muito mais difícil a confissão, é muito mais difícil o perdão. Então, já no início do casamento, a gente começa a aprender a construir muros de defesa contra as acusações iradas do outro no casamento. E aí a gente aprende já cedo que a melhor defesa é um bom ataque. A melhor defesa é uma ofensa. A melhor defesa é retrucando cada confronto ou acusação com o erro do outro, mesmo que o confronto e a acusação seja verdadeira. É melhor do que aceitar isso e confessar isso e pedir perdão. Você já está na fase de montar um esquema de defesa. Você contra-ataca com o erro do outro. Eu sou assim, mas e você? E aí você metralha. A gente aprende cedo que a melhor defesa
é uma boa ofensa. Ocorre que essa combinação, veja bem, essa combinação de autojustificação. O que é autojustificação? A autojustificação é você se convencer de que você nunca é o problema. Ocorre que essa autojustificação, ocorre que a acusação, o que é a acusação? É você comunicar ao cônjuge que ele ou ela é que é o problema. Não, eu tenho problema, mas o seu problema, presta atenção. Percebe? Essa autojustificação, essa acusação obstrui ainda mais o relacionamento. E em vez de ficarem lado a lado, tentando juntos, marido e mulher, defender o casamento contra os ataques, marido e mulher se veem como adversários. E aí eles erguem muros de defesa ainda mais altos contra o outro. É a montagem de esquema de defesa. A quarta etapa. Veja que vai só piorando. O cultivo de aversão. Quando marido e mulher se concentram, gente, apenas naquilo que há de errado com o outro, e a gente é mestre em fazer isso. Quando a gente concentra apenas naquilo que há de errado com o outro, em vez de juntos celebrarem o bem que Deus tem feito neles por meio do Espírito de Cristo, a visão sobre o outro se torna cada vez mais negativa. É assim. Já que ignoram os fatos, já que julgam pelas suas próprias interpretações desses fatos, né? Você pega um fato e você interpreta esse fato com seus preconceitos, com aquilo que é mais conveniente para você. Já que ignoram os fatos de verdade e tendem a interpretar os fatos com suas próprias lentes, a tendência a se fazer avaliação negativa do outro torna-se a lente interpretativa pela qual a pessoa vê e começa a julgar o cônjuge. Você começa a julgar as faltas dele pelas suas próprias interpretações. E é aqui que os casais começam a errar feio. Porque as próprias as interpretações corretas com relação ao cônjuge e a nós mesmos tem que vir das Escrituras, porque também vem das Escrituras o modo certo de tratar dessas faltas. E o resultado é que aquilo que antes não teria sido visto como negativo no cônjuge, no começo você nem importava. Aliás, no começo era até bacana. Não é assim? Você começa o relacionamento com alguém, com a namorada que virou sua esposa, ou seu marido. Aquilo não era nem negativo no começo, era até engraçado, era até divertido, agora se interpreta de maneira profundamente negativa. E jamais bem-vinda. E aí facilmente você atinge o ponto de simplesmente concluir: eu não gosto mais dela. Eu não gosto mais dele. Gente, há casais que já nem se lembram mais do que os atraía no início. É o cultivo de aversão. A esse ponto, nesse ponto você está sobrecarregado. É a quinta etapa. Pense no seguinte agora. Você se pega vivendo com alguém de quem você, entre aspas, descobre ou pensa já não gostar muito. Você sente a necessidade de se defender diariamente contra os ataques dessa pessoa. Resultado, o casamento se tornou cansativo, desencorajador. As mesmas ofensas são sofridas e as mesmas acusações são feitas repetidamente.
A mesma discussão sobre a dificuldade de conviver com o outro se repete mais uma vez e de novo. Há casos em que a pessoa odeia o momento em que precisa ir para a cama com o cônjuge ou não tem energia para se levantar da cama uma vez que se deitou nela. Resultado: sente-se estar atravessando um campo minado. Já viu isso? E fica pensando em quando será a próxima bomba que vai explodir e destruir esse último restinho de paz que parece que ainda sobrou nessa casa. Você está sobrecarregado. Você está sobrecarregada. Vem a penúltima etapa. Inveja de outros casais. Você não precisa ser psicólogo para descobrir. Quando você tem uma vida assim, como a gente acabou de descrever, é difícil, gente, não olhar para o vizinho e não ter inveja dos casais que parecem ter tudo aquilo que você julga não ter. Não é assim? Ainda mais nesta época de recortes de ilusões que são postados indiscriminadamente nas redes sociais. É difícil, portanto, não olhar para o outro cônjuge, para o outro marido, para outra esposa, para outra família, para o outro casal. É difícil não olhar e não pensar, olha, parece que eles têm tudo no lugar. Sim, deve ter problema, mas deve ser bem mais fáceis do que os nossos aqui de casa. A tentação de imaginar como seria estar casado com aquela outra mulher, preste atenção nisso. A tentação de imaginar como seria estar casado com aquele outro homem é enorme. É grande a tentação de duvidar do amor de Deus nesse momento. É grande a tentação de duvidar da sabedoria de Deus quando você começa a pensar que foi... Tem gente que é assim, a pessoa pensa que ela foi a única escolhida para passar por essas dificuldades, que você tem certeza que os outros nunca enfrentaram. Só você. E aí você diz, Deus não gosta de mim. Que Deus é esse que me quer infeliz? É quando você começa a flertar com outros casais, outras possibilidades. Há casos, sei de casos inclusive dentro de igrejas, em que chega, sei não, ouvi dizer, não conheço pessoalmente, em que até swing rola entre casais, na tentativa de se resolver problemas. Aconselhei uma mulher que não era da igreja, em Campinas, São Paulo, e ela em lágrimas dizendo, pastor, eu já não sei mais o que fazer, porque meu marido, para ter relações comigo, só me fazendo assistir filmes pornô. No início eu gostei, hoje isso se tornou uma doença. E eu sei que se eu parar com isso, acaba a relação. E fui conversar com minhas amigas na academia, e elas deram risadas e disseram, dê graças a Deus que pelo menos é o filme. Porque lá em casa, ele me chifra e eu chifro também. A tentação de apontar para outros casais, gente, numa briga, é enorme. Esse primeiro exemplo é um exemplo cabeludo, mas real, viu? Talvez não muito longe de você. O exemplo mais comum é a tentação de você, na hora da briga, apontar o dedo para outros casais. Isso é enorme.
E aí você começa a comparar seu casamento àquela imagem pública, cuidadosamente retocada de outro casal no Instagram. Isso é perigoso. É particularmente destrutivo para um casal que já não vê mais muitas razões para continuar a vida conjugal e já tem até uma dose teológica de justificativa. Deus não me criou para ser infeliz nesse casamento. Não é possível, pastor. Vem a última etapa. Fantasias de fuga. Sempre parece chegar a este ponto, gente. Você está com raiva, você está magoada, você está magoado, sobrecarregada, sobrecarregado. Você tem medo de investigar e de descobrir que lá no fundo parece que você não gosta da outra pessoa. Já não deseja mais os momentos que ainda passam juntos. Você está esgotado. Você se vê como vítima diária dos pecados do outro, porque é assim, você começa a se vitimizar agora. Está pecando contra você. Você não consegue imaginar que seu cônjuge realmente possa mudar. Já ouvi casos, pessoas dizerem, pastor, não muda nem pela graça. E aí tudo parece impossível, e então você começa a imaginar sua fuga. Mas você não consegue fugir. Sabe por quê? Porque tem muita coisa envolvida. Tem filhos. Tem dinheiro. Tem negócios. Não tem como fugir, mas você fica imaginando a fuga desse negócio. E você acaba por aumentar os problemas que já vinham te atormentando. São as fantasias de fuga. Então essas são as etapas apontadas por Paul Tripp. Nada disso saiu da minha cabeça. É do texto dele, que o que eu fiz foi tentar colocar algumas coisas mais reais, mais concretas. Isso é fruto dos anos e anos de experiência dele em aconselhamento conjugal e eu fiquei pensando como isso se repete mesmo na nossa realidade. Como eu já vi isso acontecer. Então, é o que ele chama de etapas da colheita da ausência de perdão. Você começa imaturo, fracassando, toma a estrada mais fácil, se entrega a hábitos pecaminosos de conforto. Você começa a montar um esquema de defesa, você lá no fundo cultiva aversão. Você sempre vai começar a olhar para o outro com um olhar crítico e de novo aquilo. Olha lá, olha que a mulher lá. Ocorre que é a sua mulher. Olha aquele homem lá, ocorre que é o seu marido. Cultiva aversão, sentimento de sobrecarga, inveja de outros casais, fantasias de fuga. Talvez você pense assim agora, pastor, essa é uma visão muito pessimista do casamento. O senhor não acha? Deixe-me te responder a isso, te fazendo uma outra pergunta. E seja honesto. Qual é a jornada que você e seu cônjuge têm feito como casal ao longo desses anos? Desses meses de namoro? Qual é a jornada que vocês têm feito? Deixa eu ser mais específico. Comparando ao início do relacionamento, ao início do namoro, ao início do noivado, ao início do casamento, a pergunta é, primeiro, o respeito entre vocês aumentou ou diminuiu? A admiração é maior ou menor? Os afetos de carinho se aperfeiçoaram? O sexo é melhor hoje do que no início? O apreço mútuo cresceu? Percebe? Dependendo da sua resposta a essas questões, você não pode dizer que a visão que eu acabei de te apresentar é uma visão pessimista do casamento.
A amizade entre vocês cresceu? A união ficou mais sólida? Ou será que seu casamento seguiu na direção oposta? Desrespeito, críticas, agressões, indiferença, competição, desunião, frieza, peso. Sim, talvez vocês não tenham se divorciado por saberem que Deus odeia o divórcio. E temem que isso acarretaria em problemas ainda maiores. Só que o casamento enferrujou, foi destruído por causa dessa chuva ácida diária de pequenas gotas de falta de confronto, confissão e de perdão concedido. Se é assim, e a gente sabe que acaba sendo assim, infelizmente é assim, a outra pergunta que eu quero ajudar você a responder hoje à noite é a seguinte: por que a gente simplesmente não perdoa então? Se a gente sabe que a falta de perdão vai gerando tudo isso, por que a gente simplesmente não perdoa? Essa é uma boa pergunta, gente. Se o perdão é o melhor e o caminho mais benéfico, por que o perdão não tem uma popularidade maior no seu casamento? Apesar de destrutivo para o relacionamento, a triste realidade é que há poder, escuta o que eu vou te dizer, existe poder imediato em você recusar conceder o perdão. Eu não vou te perdoar. Existe um poder imediato, agarrar-se, porque olha só, agarrar-se aos erros do cônjuge, erros, não estou nem dizendo ainda de pecados mesmo, erros, agarrar-se aos erros do cônjuge, coloca você em posição vantajosa em relação a ele ou a ela, num primeiro momento. E aí você mantém uma lista com os erros do outro, porque o que te move não é um desejo pela glória de Deus e o bem do seu cônjuge na santificação dele ou dela, mas o que te move é aquilo que parece ser conveniente para você. Se o perdão é o melhor caminho, por que a gente não perdoa? Paul Tripp, ele lista alguns dos, entre aspas, benefícios sombrios da falta de perdão. Olha por que você às vezes não perdoa. É importante entender isso, para você saber praticar o perdão. Olha como funciona no seu coração, olha qual é a engenharia da falta de perdão. Seja perdão que deve ser concedido ao seu cônjuge, aos seus pais, quem quer que seja. Primeira coisa, gente, dívida é poder. Há poder em ter algo na mão com que você possa ameaçar o outro, manipular o outro. Há poder em usar a fraqueza ou um fracasso de uma pessoa contra ele ou contra ela. Em momentos nos quais queremos que a nossa vontade seja feita, a gente tira da manga a carta do erro do outro, como se fosse um zap, e a gente truca com orgulho. Então manter aquela dívida não perdoada na mão é poder. Você tem algum controle sobre o outro. Não é assim? Eu não vou te perdoar, mas no fundo, você não quer perder a chance, porque se você perdoar, você não vai poder voltar a usar essa carta. Dívida é poder. Segundo, dívida é identidade. Ao guardar o pecado, ao guardar as fraquezas e as falhas do cônjuge, a gente se sente superior, eu sou melhor.
Quanto mais você olha para os erros e para os pecados do cônjuge, mais você vai construindo a sua identidade como alguém, sim, com problemas, mas não desse tipo. Percebe que dívida é identidade para quem não perdoa? Isso nos faz acreditar que nós somos mais justos, mais maduros do que o cônjuge. Caímos no padrão de nos ver não conforme o chamado de Deus, não conforme a Bíblia nos descreve, mas a gente começa a se definir em comparação aos pecados e aos erros do cônjuge. Esse padrão tem a ver com a autojustificação, que aliás é uma luta enfrentada por todos os pecadores. Então, dívida é poder, dívida é identidade. Em terceiro lugar, dívida é direito. Por causa de todos os erros que o cônjuge cometeu contra você, ele ou ela te deve algo. Olha como funciona. Guardar os erros do cônjuge faz você acreditar que você tem o direito de exigir dele ou dela e se sente confortável com a atenção voltada para si mesmo, e aí você começa a pensar ou a dizer coisas do tipo: olha, depois de tudo que eu tive de aturar nesse casamento com você, será que eu não mereço? Dívida é direito. Por isso é difícil perdoar. Como é que você vai abrir mão desse direito de dizer, depois de tudo que eu aguentei, será que eu não mereço? Dívida é poder, dívida é identidade, dívida é direito. Em quarto lugar, dívida é uma arma. Os pecados e os erros que o cônjuge cometeu contra nós e que a gente carrega conosco é como uma arma de fogo carregada. A tentação de puxá-la e usá-la quando a gente fica com raiva é grande. Quando o outro nos magoa de algum modo, a gente é tentado a magoá-lo também, acusando-a de quão ruim ele ou ela é. Você está falando isso de mim? Mas deixa eu falar de você. A gente que coleciona provas, literalmente falando. Dívida é arma. E o pior de tudo, em quinto lugar, a dívida, gente, nos coloca no lugar de Deus. Esse é o lugar onde nunca você deveria estar. Mas quem se recusa a perdoar é aquele que assumiu esse lugar, se colocou lá no lugar de Deus, se fez juiz do cônjuge. E honestamente, não somos a pessoa que deve decidir sobre as consequências do pecado do nosso cônjuge. Não cabe a nós assegurar que o cônjuge sinta o grau de culpa apropriada por aquilo que ele fez contra mim. Não cabe a nós. Não cabe a você, não cabe a mim fazer o meu cônjuge, o seu cônjuge, se sentir culpado bastante. Olha o que Paul Tripp escreveu, vou ler para você. É muito tentador subir ao trono de Deus e assumir o papel de juiz. E isso é muito ruim. É um estilo de vida impulsionado por um egoísmo feio. E motivado por aquilo que queremos, por aquilo que achamos que precisamos e por aquilo que sentimos. Nada tem a ver com o desejo de agradar a Deus pela maneira de convivermos com o nosso cônjuge. Tem a ver com o que eu quero. E certamente nada tem a ver com o significado de amar o meu cônjuge em meio à dificuldade de viver de maneira sagrada neste mundo danificado. É também assustadoramente cego. Nossa atenção está tão voltada para o cônjuge e todos os seus erros que nos tornamos cegos em relação a nós mesmos. Esquecemos-nos de quantas vezes nós também erramos.
Esquecemos-nos de quanto pecado há também em tudo que fazemos e quão desesperadamente precisamos da mesma graça que não estamos dispostos a dar para o cônjuge. Esse estilo de vida transforma nosso amado ou nossa amada em um adversário e transforma nosso lar em um campo de batalha. Fecha aspas. Mesmo assim, gente, todos nós já fomos seduzidos pelo poder da recusa do perdão. Não é mesmo? Todos nós já usamos o pecado do outro, ou para nos defender, ferindo, contra-atacando, ou para dizer, fica na sua, que eu fico na minha. Todos nós já assumimos o papel de juiz no relacionamento. Todos nós já pensamos que somos mais justos do que o marido ou do que a esposa. Todos nós já usamos o poder da culpa para conseguir o que a gente queria, na hora que a gente queria. E quando a gente agiu assim, nós causamos sérios danos a essa valiosa porcelana do amor matrimonial. Parece óbvio demais, gente, para falar, mas o perdão é um método muito melhor. O perdão é o único método capaz de construir um relacionamento íntimo e duradouro com outro pecador. É a única maneira de construir um relacionamento íntimo, amoroso, edificante, perdoando. É a única maneira de encontrar o seu caminho por entre as fraquezas e as falhas, que vão sim marcar diariamente o casamento. Nós vamos pecar contra o outro. É nosso, é da nossa natureza adâmica, pecaminosa. O perdão é o único jeito de lidar com a mágoa, com a decepção. É a única maneira de restaurar a esperança e a confiança. Não há outra maneira de proteger seu amor e reforçar a união que vocês construíram. O perdão é o único modo de não se tornar refém do passado. É o único caminho para abençoar seu casamento com um novo início. No próximo encontro de casais eu vou continuar e eu quero falar sobre 4 coisas, e aí nós vamos encerrar essa trilogia. Eu quero definir o que é perdão. Eu quero tentar esclarecer quando é de fato necessário perdoar. Eu quero mostrar para você o que o perdão requer e o que o perdão reembolsa. E mostrar como o perdão é de fato uma ceia muito melhor, uma ceifa, uma colheita muito melhor. Mas neste momento, já que você veio aqui para ouvir sobre a prática do perdão, entenda isso e tente avaliar isso nos corredores do seu coração, naqueles cantinhos mais escuros. Será que você se recusa a perdoar porque para você essa dívida do outro que você mantém te confere algum poder? Será que é porque você gostou de construir sua identidade, destacando os erros do outro? Será que é mais conveniente você ter a dívida do outro, para você sempre sacar seus direitos? Será que a dívida do outro é uma arma muito conveniente para você, em legítima defesa, entre aspas, atirar contra ele ou contra ela? Sobretudo, será que você gostou de brincar de Deus, fazendo-se juiz do seu cônjuge, e tendo como missão de vida mostrar para ele ou para ela o que ele fez contra você, o que ela fez contra você,
te machucou e agora ela tem que sentir o quanto isso te machucou. Olha, você não vai conseguir praticar o perdão se você não rasgar essa dívida, se você não parar de construir sua identidade nos erros do outro, buscar construir sua identidade pelo que a Bíblia descreve ser o homem, a mulher, Deus e a vida cristã. Abrir mão de direitos, se desarmar e dizer: Deus, o Senhor está no comando. Eu entrego minha vida, minha família, meu cônjuge, o Senhor cuida de mim. Se você conseguir fazer isso, você vai começar a aprender a perdoar e vai ver o quanto é libertador. Aquilo que você planta, você colhe. E se você está colhendo frutos horríveis depois de anos plantando atitudes imaturas, pecaminosas, chegou a hora de você falar: Deus, eu preciso de graça, eu quero crescer, eu quero olhar nos olhos do meu cônjuge, eu quero confessar meus erros, confessar meus pecados, eu quero ser perdoada, eu quero ser perdoado, eu quero conferir perdão. Se você fizer isso, você vai quebrar essa safra de tantos dissabores que ao longo dos anos é o que tem nutrido você. Não é fácil, mas é possível. Você se lembra de que o primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento? Água virou vinho, e vinho melhor do que o do início. É possível você quebrar essas etapas da colheita da ausência de perdão. Suplique a graça de Deus. Te espero no próximo encontro para a gente completar essa trilogia. Deus te abençoe com graça e paz. Eu quero orar com você. Oremos. Deus querido, em nome de Jesus, que a Tua graça abra os nossos olhos e aqueça o nosso coração. E que a gente possa jamais se cansar de fazer o bem. Que possamos perseverar fazendo o bem, certos de que no momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se nós não desistirmos. Não permita que quem quer que seja aqui desista. Que haja em cada um de nós o desejo de criar oportunidades, de fazer o bem a todos, especialmente ao cônjuge. Que possamos viver para agradar o Espírito, para colher do Espírito a vida eterna. Livra-nos de viver para satisfazer a natureza humana, porque dessa natureza adâmica nós só colheremos ruína e morte. Ó Deus, livra-nos de zombar contra o Senhor. É a lei da semeadura. Traga esperança àqueles que estão achando que o Senhor não os ama, quando na verdade estão colhendo o que plantaram, e o Senhor está disposto a estender a mão e ajudá-los a construir uma nova lavoura nesse casamento. Misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.